Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui de volta, trazendo questõezinhas da FGV, banca que vai trabalhar vários concursos aí durante o resto desse ano. Bom, questõezinhas de geometria, a primeira de geometria espacial diz assim: um prisma possui 13 faces, o número de arestas desse prisma é... Então a gente vai pensar, pô Alanson, conheço duas formas para lidar com prismas, né? Com poliedros no geral, a relação de Euler, né? Que diz que V mais F é igual a mais 2, e conheço a relação de arestas e faces, né? Que diz que 3 vezes o número de faces de 3 lados, mais 4 vezes de faces de 4 lados, 5 vezes 5 lados, e assim sucessivamente, é igual ao dobro de arestas. Beleza. Bom, você basicamente usaria essa fórmula da direita, mas você não precisa saber a fórmula especificamente para fazer uma questão dessa. Mas é importante você entender a constituição, né? Como isso daqui se forma. Porque ele está falando que a figura é um prisma. Então vamos pensar, o que é um prisma? Um prisma vai ser a figura espacial que ela é formada por dois polígonos idênticos em planos paralelos que, ao serem ligados, formam um prisma. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um triângulo, certo? Num plano. Não vou desenhar um plano que dá muito trabalho, tá? A gente só ia perder tempo. Um outro triângulo idêntico. Quando você associa esses dois triângulos, você faz um prisma. Pode ser qualquer figura. Pode ser, por exemplo, ó, um pentágono. Um pentágono aqui, um outro pentágono aqui. Finge que eles são idênticos. Quando você associa, você forma um prisma de base pentagonal. E assim sucessivamente. Então, o que você tem que perceber? Aqui ele só falou que esse prisma possui duas faces. Então, por ser um prisma, uma coisa é certa. Duas dessas faces são as bases. Então, você tem uma base aqui e a outra base aqui. Mas eu não sei quantos lados tem essas bases. Mas pensa comigo. Se tem um polígono em cima, que é a base, não sei quantos lados ele tem, e o polígono de baixo também é a base, tem a mesma quantidade de lados, das 13 faces, tirando duas bases, ó, menos duas bases, sobram 11 faces laterais. E as faces laterais do prisma sempre são quadriláteros, ou paralelogramos ou retângulos. Paralelogramos se ele for oblíquo e retângulos se ele for reto. Então eu sei que na lateral desse prisma que eu tenho, tem 11 retângulos. Vamos botar retângulos. Vamos dizer que ele é um prisma reto. Não vai fazer diferença para a nossa questão. Isso inclui o quê? Faz a gente concluir o quê? Repara nesse primeiro prisma. Como a base tem 3 lados, ele possui 3 faces laterais, 3 retângulos, 3 paralelogramas, no caso aqui, no entorno. Nessa daqui, como a base é um pentágono, ele possui 5 retângulos nas laterais. Como aqui eu vou ter 11 retângulos nas laterais, certo? Significa que a base tem também 11 lados, certo? Por essa ideia aqui, 13 faces, 2 são bases e as 11 são laterais, logo a base tem 11 lados. Então, quantas arestas possuem? Bom, eu poderia usar essa fórmula, como eu falei para vocês, mas vamos pela ideia que gera essa fórmula. Eu vou ter um polígono em cima que tem 11 lados e vou ter um polígono embaixo que tem 11 lados. Então, eu teria 2 vezes 11 lados, sendo cada lado formando arestas. Mediante a isso, eu também tenho 11 retângulos em volta. Então, seria mais 11 vezes 4 os lados do retângulo. Aí eu só tenho que me preocupar o seguinte, olha só. Quando eu estou fazendo essa conta aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou somando todos os lados dos polígonos que formam esse prisma, contando que cada lado vire uma aresta. Mas acontece uma coisa interessante. Quando eu conto, por exemplo, esse lado aqui do polígono da base, ele também está sendo contado quando eu conto o lado do retângulo. Assim como esse daqui, ele é contado 2 vezes, na contagem desse retângulo e na contagem dos lados do polígono da base. Esse daqui, essa aresta aqui, ela é contada quando eu conto o lado desse retângulo e desse retângulo. Então, o que acontece? Todas essas arestas, quando eu somei a quantidade dos lados de todos os polígonos, eu contei todas as arestas sim. Mas eu contei todas elas 2 vezes. Por isso que essa fórmula gera o dobro das arestas. Então, isso daqui não é o total de arestas.
Isso daqui é o dobro das arestas, beleza? Então vai ficar 22 mais 44 é igual a 2A, 66 é 2A, logo eu posso afirmar que o A é 33. Não preciso diretamente de fórmulas, mas a ideia é bem direta. Mas se eu souber a fórmula também é só jogar. Deu para entender? Qualquer coisa joga aí nos comentários que eu tiro a dúvida para vocês. Vamos para a próxima questão que diz assim, geometria também é essa, geometria plana. A figura a seguir mostra o triângulo retângulo ABC com catetos de medidas AB 4 e AC 2. Então, ó, ele está falando que isso daqui mede 4, isso daqui mede 2 e aqui é 90 graus, que é um triângulo retângulo, né? Uma semicircunferência de centro sobre o lado OB é tangente em BC, então aqui é tangente. O raio dessa semicircunferência mede, bom, uma das coisas que tem que saber, quando você pega e traça o raio para um ponto de tangência numa circunferência, o raio sempre faz 90 graus com ponto de tangência. Isso é uma das coisas mais importantes para você trabalhar circunferência com outras figuras. Por quê? A gente vai completar essa figura. Pensa comigo, esse pedaço aqui é o raio dessa semicircunferência, assim como esse pedaço aqui também. Esse outro aqui, ó, que se tornou a hipotenusa desse triângulo retângulo pequeno, é o 4, é o AB menos o R, né? Então vai ser 4 menos R. O que acontece? Eu posso afirmar que esses dois triângulos que eu tenho na figura, esses dois triângulos retângulos, são semelhantes. Por quê? Porque o triângulo ABC tem um ângulo de 90 e o ângulo B. O triângulo, vamos chamar aqui de D e aqui de E. DEB tem o mesmo ângulo B e um ângulo de 90. Então, pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Eu só preciso, para fazer bonitinho, e aí eu indico vocês, redesenhar esses triângulos na mesma posição para poder fazer a semelhança. Repara só, esse triângulo maior, eu vou pegar ele exatamente na posição que ele está aqui, ó, ACB, onde o AC mede 2 e o AB mede 4, e aí eu tenho esse ângulo B aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse triângulo menor, mas da seguinte maneira, eu vou desenhar um triângulo na mesma posição que o ABC, vou marcar o ângulo de 90 aqui, vou marcar o ângulo verde na mesma posição. Por quê? Porque para fazer a semelhança, eu quero que os ângulos fiquem na mesma posição para os lados relacionados também ficarem. E aí eu vou preencher os vértices, ó. O ângulo marcadinho de verde é o B. O ângulo com ângulo de 90 é o D, o ângulo aqui é o E. E aí eu preencho os lados, ó. DE mede R, então aqui é R. EB mede 4 menos R. Bom, repara, para eu fazer a semelhança, ou eu tenho que achar agora a hipotenusa do primeiro ou o cateto do segundo. É mais fácil achar a hipotenusa do primeiro usando Pitágoras, né? Então, ó, repara aqui comigo no Pitágoras. BC ao quadrado, Pitágoras nesse triângulo, é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. BC ao quadrado é 4 mais 16. Quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, eu quero a raiz positiva de 20. 20 fatorado dá 2, dá 5. Então, ó, o 2 sai, o 5 fica. Eu posso afirmar que o BC é 2 raiz de 5. Beleza. Já sei que aqui é 2 raiz de 5. Agora eu vou fazer a semelhança. 2 sobre R, 2 sobre R é igual a 2 raiz de 5 sobre 4 menos R. Beleza. Vamos fazer a multiplicação em cruz, né? Multiplicar cruzado, ó. Aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos R, menos 2R. R vezes 2 raiz de 5, 2R raiz de 5. Vou jogar a letra para um lado e o número para o outro. Vai ficar 8 igual a 2R raiz de 5 mais 2R, beleza? Bom, eu preciso botar o R em evidência. Então, vou botar o 2R logo em evidência para facilitar. Ó. 8 igual. 2R em evidência. Se eu tiro 2R daqui, sobra o raiz de 5. Se eu tiro 2R daqui, sobra 1. Antes de passar para o outro lado dividindo, eu já vou simplificar, né? Ó, passa esse 2 dividindo, só o 2. Vai ficar 4 do lado de cá, né? Então, ó, repara que eu posso escrever isso assim, ó. Vou trocar os lados também. Vai ficar, ó, R que multiplica raiz de 5 mais 1 é igual a 4. Por quê? Eu passei o 2 dividindo, 8 por 2, 4.
Agora eu vou passar o 5 mais 1 para lá dividindo. Vai ficar R igual a 4 sobre raiz de 5 mais 1. Aqui não tem alternativa, porque a gente precisa racionalizar. Racionalização, quando você tem um radical no denominador e você tem uma operação ou de adição e subtração, basta você multiplicar em cima e embaixo pelo de baixo com o sinal do meio invertido. Ó, 5, raiz de 5 mais 1, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 menos 1. Por quê? O objetivo da racionalização é tirar o radical do denominador. E a forma mais simples de você fazer isso é fazendo a racionalização dessa maneira. Bom, aqui em cima fica a distributiva. 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. 4 vezes menos 1, menos 4. Embaixo tem um produto notável. Se você não enxerga o produto notável, a soma pela diferença, basta fazer a distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que dá 5 mesmo, né? Raiz de 5 vezes menos 1, menos raiz de 5. 1 vezes raiz de 5, mais raiz de 5. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui o raiz de 5 negativo e positivo vão se cortar. Vou botar aqui em cima o 4 em evidência. Vai ficar 4, ó, aqui sobra a raiz de 5. E aqui sobra 1, menos 1 no caso. E 5 menos 1, 4. Corta esse 4 com esse. O R é simplesmente raiz de 5 menos 1. A alternativa é. Beleza? Gostaram? Então, estamos de volta com vídeo todos os dias aqui no canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal e seja membro para ter acesso a vídeos com muito mais resolução, lista de exercícios. Tamo junto, vejo vocês na próxima. Fui!